Na aula de hoje nós vamos falar sobre casos especiais de movimento retilíneo uniformemente variado. E o que eu classifiquei como casos especiais são o lançamento vertical de um objeto na proximidade da Terra, a queda livre e o movimento circular. Então, o primeiro deles, o lançamento vertical, ele é um lançamento de um objeto à proximidade da Terra que ocorre simplesmente na direção vertical. Então, nós não estamos analisando outras direções do movimento. Então, continua sendo um movimento retilíneo, porque a gente está analisando simplesmente essa direção, beleza? Então, se a gente orientar o nosso eixo positivamente para cima, conforme esse eixo aqui, a nossa velocidade orientada para cima vai ser positiva. E se o objeto reverter o seu movimento, ou se ele for lançado já inicialmente para baixo, a velocidade dele já vai ser negativa de acordo com esse referencial. Então, prestem muita atenção, porque isso daqui não é algo absoluto. Vocês podem adotar o referencial que vocês quiserem. Então, vai ter referencial que vai ser mais conveniente adotar a origem aqui e orientado para baixo, tá? Outros, como esse, pode ser mais conveniente colocar a origem no solo e orientar ele verticalmente para cima. Então, é simplesmente uma questão de escolha e ficar atento à convenção que você adotou, tá? Para que você consiga seguir ela até o fim e as suas contas deem resultados coerentes. Então, de acordo com essa convenção aqui, minha de referencial, a aceleração da gravidade ela vai ser negativa, porque ela está orientada para baixo, contrária à direção positiva do nosso referencial. Então aqui eu deixei propositalmente sem a setinha de vetor, que eu estou me referindo simplesmente ao valor que essa grandeza assume, tá? Mas lembrando que a aceleração da gravidade, a aceleração como um todo, ela é uma grandeza vetorial, beleza? E o valor que a nossa aceleração da gravidade assume é 10 metros por segundo ao quadrado. Claro, isso é uma aproximação, porque o valor mais aceito, é de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Porém, a gente faz esse arredondamento porque simplifica bastante as nossas contas, ok? E já que nosso objetivo não é fazer nenhum cálculo com uma super precisão, nós simplesmente fazemos esse arredondamento, já que nosso objetivo é simplesmente aprender a utilizar essas equações e a entender a física que está por trás, beleza? Então, o que acontece é que as nossas equações do mr e o v vão ser simplesmente alteradas para a aceleração da gravidade sendo o próprio g, ok? Então, de acordo com o nosso referencial adotado para cima, como g é negativo, por isso que aparece o sinal negativo aqui, onde tem a aceleração da gravidade, beleza? E um caso específico de lançamento vertical, de movimento vertical, é a queda livre, que na verdade não é um lançamento, é simplesmente um ato de deixar cair um objeto a partir de uma certa altura. E para esse tipo de problema, eu adoto o meu referencial com a origem aqui em cima, tá? No ponto onde ele foi solto inicialmente e orientado positivamente para baixo. Então, note que nesse caso aqui, a minha aceleração da gravidade ela vai ter um valor positivo, porque ela vai estar na mesma orientação positiva do meu eixo, do meu referencial positivo adotado, beleza? Então, se eu adoto conforme está aqui na figura, a minha posição inicial, y0, vai ser igual a zero, né? Já que eu estou colocando a origem onde eu deixei o meu objeto cair. Então, essas equações aqui, elas vão simplesmente se modificar para esse termo vai ser zero. Como eu deixei cair o meu objeto, a sua velocidade inicial ela é zero. Então, por isso que a velocidade inicial do objeto ela é zero também, e a gente fica simplesmente com esse termo quadrático associado à aceleração da gravidade, beleza? E, analogamente, se eu colocar minha velocidade inicial como zero e a aceleração aqui positiva, minha velocidade vai ser igual a gt, para um movimento de queda livre, a equação de Torricelli vai ficar v ao quadrado igual a 2g delta y, ou, nesse caso aqui, né, como meu y inicial ele é zero, vai ser simplesmente 2gy, ok? Onde y é uma certa altura em um certo intervalo de tempo, em um certo instante de tempo aqui, beleza? E a última equação vai se tornar simplesmente y igual a v sobre 2 vezes o tempo, adotando, claro, um instante de tempo inicial igual a zero. Beleza, gente? Então, é super tranquilo, é só uma aplicação, tá? E a terceira aplicação, gente, é um movimento circular. E por que esse seria o caso de um movimento retilíneo uniformemente variado? Se a gente está fazendo um círculo, né, que é uma figura geométrica bidimensional. Porque se eu pegar essa região aqui do círculo, imagine que esse círculo aqui fosse só um barbante. Se eu separar e cortar aqui esse barbante nessa região e esticar esse barbante que vai ser o próprio comprimento da circunferência, vai se tornar uma linha reta. Então, note que um movimento circular, ou seja, um objeto percorrendo uma trajetória circular aqui, ele é simplesmente o caso de um objeto percorrendo a trajetória retilínea. A diferença é que esse objeto está dando voltas, ok? Então, por isso que eu considero esse também um caso especial do movimento retilíneo uniformemente variado. Porém, é um caso especial que a gente precisa
inserir algumas grandezas novas e diferentes, ok? Mas que eu imagino que vocês já estejam com tenham uma certa familiaridade, que é o ângulo. Então, o ângulo ele é definido como simplesmente essa porção do comprimento da circunferência é, que o objeto se deslocou, dividido pelo o raio da circunferência. Então, note que o ângulo ele é uma grandeza adimensional. Então, quando nós escrevemos, nós geralmente colocamos uma unidade associada a ele, que pode ser o radiano ou o grau, ok? Mas no Sistema Internacional de Medidas, a gente utiliza o radiano. Mas por que a gente coloca uma unidade se o ângulo em si ele é adimensional, já que aqui é, por exemplo, a unidade de comprimento, né, ΔS, e o raio também é unidade de comprimento. Então, a gente tem uma unidade adimensional. Só que a gente coloca uma unidade para que quando a gente estiver trabalhando com essa grandeza, a gente consiga identificar que ali nós estamos trabalhando com ângulo. Porque note que eu poderia estar trabalhando com qualquer outro tipo de grandeza dimensional, poderia ser uma outra razão qualquer, e eu não saberia, já que a unidade ela não aparece. Então, é uma maneira da gente lembrar para a pessoa que está fazendo os cálculos, né, no caso para os físicos, no caso para vocês, que nós estamos lidando com uma grandeza chamada ângulo. E aí a gente utiliza bastante essa letra grega aqui, que é a letra grega θ, para associar ela a um certo valor de ângulo, beleza? Então, para um objeto realizando essa trajetória circular, se a gente pegar esse deslocamento aqui angular e dividir pelo tempo, nós encontramos o que nós chamamos de velocidade angular, né? Se nós, por exemplo, pegarmos essa relação aqui, de que ΔT é simplesmente ΔS por ΔR, e substituirmos aqui, nós vamos ter que ΔS sobre ΔT dividido por R. Então, como isso daqui é a própria velocidade, então nós encontramos uma relação para um movimento circular entre a velocidade do objeto e a velocidade angular, ou seja, a velocidade com que esse objeto se desloca angularmente nessa trajetória circular. E, então, nós denotamos a velocidade angular por essa letra grega ômega. Então, de maneira análoga, nós podemos escrever uma relação semelhante para a aceleração, ou seja, quão rápido que essa velocidade angular ela vai variar com o tempo. E também, analogamente, nós podemos escrever uma relação semelhante fazendo algo análogo ao que nós fizemos aqui acima. Então, nós podemos encontrar essa relação entre a aceleração e a aceleração linear que o objeto possui, ou seja, linear ao longo desse comprimento, tá? Da circunferência, e a aceleração angular que ele possui. Note que existe até um padrão, né? Eu até coloquei as cores aqui para a gente ver que a nossa aceleração linear é simplesmente a aceleração angular vezes o raio, ou seja, a grandeza linear é igual à grandeza angular vezes o raio. Então, aqui também é a mesma coisa. Grandeza linear é a grandeza angular vezes o raio. Grandeza linear é a grandeza angular vezes o raio. Então, existe esse padrão aí bem interessante que nos ajuda a memorizar. Não que memorizar seja algo que nós devemos fazer como o nosso foco principal, mas é algo importante, né? Já que se a gente quer aprender, a gente precisa memorizar algumas coisas para que ao longo do processo de aprendizado a gente consiga absorver melhor. Então, dando prosseguimento, nós temos também o que a gente chama de período e frequência. Então, para explicar isso, eu gosto muito de dar um exemplo da gente, por exemplo, indo para o ponto de ônibus pegando um ônibus. Então, vamos supor que o seu ônibus ele passa de 15 em 15 minutos. Então, a gente pode dizer que o período para que passe um ônibus, ou seja, né, o ΔT, para que passe n igual a 1, vai ser igual a 15 minutos. Então, se eu colocar aqui ΔT igual a 1 hora, ou 60 minutos, e então eu vou colocar aqui o meu n associado a um número de ônibus que vão passar em 1 hora, que vão ser 4, então eu vou obter que o meu período ainda assim vai ser 15 minutos, ou seja, né, ocorre uma repetição do mesmo padrão. Então, de 15 em 15 minutos passa esse ônibus que eu pego para ir para a faculdade, para o trabalho, né, para a escola. E, de maneira análoga, a gente tem também o que a gente chama de frequência, né, que é uma medida da repetição desse padrão ou desse evento. Então, por exemplo, voltando a esse exemplo que eu acabei de falar, né? Então, para um ônibus passando de 15 em 15 minutos, significa que em 1 hora vão passar 4 ônibus e o intervalo de tempo para que isso aconteça são 60 minutos. Ou seja, né? A frequência é 0,25. Não, apaga. Falei besteira. Então, se em 15 minutos passa um ônibus, então a frequência é 1 sobre 15 aqui, beleza? Ou se a gente colocar aqui como
em função de hora, 15 minutos é 1/4 de hora. Então, 1 sobre 4, e aqui vai ser 1, então isso é igual à frequência de 4 ônibus por hora, ok? Ou seja, né, que é exatamente aquilo que a gente concluiu. Se passa ônibus de 15 em 15 minutos, então por hora a gente vai ter uma frequência de 4 ônibus passando por hora, beleza? Então, reescrevendo as equações do movimento retilíneo, utilizando essas relações aqui, sabendo que S é simplesmente R vezes θ, a gente pode encontrar uma equação equivalente para um movimento circular uniforme, que é simplesmente θ igual a θ0 mais ωt. E, analogamente, se a gente fizer algo semelhante para as equações do movimento retilíneo uniformemente variado, nós vamos encontrar essas equações aqui para o movimento circular uniformemente variado. Então, note que existe um padrão bem interessante. Então, o que era antes posição no movimento retilíneo uniforme ou uniformemente variado, agora se tornou posição angular. O que era antes velocidade, agora se tornou velocidade angular. E o que era aceleração linear, agora se tornou aceleração angular. Então, note que vocês não precisam decorar nada, vocês só precisam entender essa relação de uma grandeza linear para uma grandeza angular. Então, para a gente fechar a aula de hoje, vamos ver um exemplo que diz o seguinte: um ventilador de 10 centímetros de raio, ou seja, 0,1 metro de raio, inicia do repouso seu movimento. Então, em 6 segundos, ele acelera angularmente, com uma aceleração alfa constante, para uma velocidade de 120 radianos por segundo. Determine sua aceleração angular e o deslocamento angular. Então, os primeiros passos, não necessariamente vocês precisam seguir nessa ordem, mas escrever os dados, tá? Que a questão nos forneceu. Então, a questão nos forneceu o raio, nos forneceu o tempo inicial, que a gente sempre pode colocar como 0, o instante de tempo final, que a gente quer descobrir a aceleração angular e o deslocamento angular, a velocidade angular inicial, que é igual a 0, já que o nosso ventilador iniciou o movimento do repouso, e a velocidade angular final, que foi de 120 radianos por segundo. Então, fazendo um desenho do nosso problema, eu ilustrei aqui um ventilador, está bem simples, e coloquei a posição angular inicial associada a essa parte aqui da nossa pá do ventilador, dessa pá especificamente, para que a gente tenha uma referência para contar tanto o número de voltas quanto o deslocamento angular, que é o que a questão pede, tá? Além da aceleração angular. Então, segundo o outro passo seria isso, a gente saber o que a questão está pedindo. Então, para a gente determinar a alfa, se a gente colocar todos os dados que a gente tem no papel, como nós fizemos aqui, e elencarmos todas as equações de movimento circular uniformemente variado, nós podemos perceber que essa equação aqui, ela vai nos fornecer o que nós estamos procurando, porque a gente vai ter essa velocidade angular inicial e final, a aceleração nós vamos querer descobrir e o instante de tempo de 6 segundos. Então, aplicando tudo isso nessa equação, nós vamos obter que a nossa aceleração angular ela é simplesmente 20 radianos por segundo ao quadrado. E para que a gente determine esse deslocamento angular, a gente também faz algo semelhante. Vamos colocar todas as equações do nosso movimento circular uniformemente variado, para que a gente consiga enxergar melhor qual a equação que a gente vai precisar utilizar para encontrar a solução do nosso problema. Então, se vocês fizerem isso, vocês vão perceber que essa equação aqui, ela nos proporciona um caminho para que a gente encontre a solução. Então, se a gente substituir aqui o valor da velocidade e do tempo, nós vamos encontrar que o deslocamento angular é de 360 radianos, beleza? Então, como um dever de casa, eu vou deixar para vocês essa tarefa de determinar quantas voltas que o objeto levou para ele alcançar essa velocidade aqui de 120 radianos por segundo. Então, dever de casa para vocês, tá? É relativamente simples, mas é importante porque vai fazer vocês pensarem um pouquinho no problema e nas equações que a gente acabou de desenvolver nessa aula, tá bom, gente? Então aí, por hoje é só, fiquem com a mensagem de hoje, do vídeo de hoje, e até uma próxima aula. Não se esqueçam de dar o like no vídeo se você gostou, ou de dar uma sugestão. Toda sugestão é sempre bem-vinda, tá bom, gente? Um forte abraço e até a próxima.